Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo resenha, swatch. Na verdade eu vou mostrar pra vocês as novas paletas da MAC que lançaram, já tem um tempinho, eu tô pegando elas aqui. A MAC lançou dois tipos de paletas que são muito legais. Ela lançou duas paletas de 15 cores que já vêm prontas. Se você for numa loja da MAC, você consegue montar esse tipo de paleta, porque eles vendem essa paleta sozinha, e aí você compra as sombras em refil unitárias e vai montando a paleta que você quiser. Mas se você não tem saco pra isso, eles lançaram duas opções de paletas, uma com cores quentes e uma com cores frias, prontas com sombras, se eu não me engano, tem sombras que são específicas dessa paleta e tem sombras de linha regular. Então eles montaram duas opções de paletas se você já quer ter uma opção pronta. E eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas, o que eu achei de cada uma e etc. Então essas paletas aqui tem duas opções, vem 15 cores, cores quentes e cores frias. E eles lançaram também um outro tipo de paletinha que é muito legal, que é essa paletinha com 9 cores. E elas são sombras menores, se vocês olharem aqui, olha, o tamanho das sombras são menores, mas é um tamanho bom, é um tamanho normal de paleta. As sombras da MAC vem bastante produto e elas são bem compactas, elas são bem prensadas, então elas esfarelam um pouco e elas demoram pra acabar. Então eu acho que um tamanho pequenininho assim é muito mais do que o suficiente. E essas paletinhas são mais baratinhas e tem em 4 opções de tons diferentes pra vocês, e eu vou falar delas também, e eu espero muito que vocês gostem. As minhas paletas estão um pouco sujas porque eu tenho usado muito elas. Eu amo as sombras da MAC, eu acho que são uma das melhores sombras que tem pra trabalhar, porque elas não fazem sujeira. Se você derruba, elas não quebram com facilidade. E quando é vendido assim, estojinho, é muito mais, além de ser muito mais barato do que comprar a sombra unitária, é muito mais prático na hora de você levar pra uma viagem, até mesmo na hora de você usar, porque você visualiza todas as cores. Essa paleta que eu vou começar falando pra vocês é a Cool Neutral, que é a paleta com tons frios. Então ela tem tons neutros, mas tons frios. Então você vai encontrar uma grande variedade de clarinhas aqui. Então aqui tem algumas sombras em cinza, tem duas sombras que é meio rosé, elas não são douradas, elas são um pouquinho mais alaranjadas, puxado pro rosé. Tem também sombras em tom de roxo, porque o roxo ele não deixa de ser um tom neutro. E tem um marrom bem frio aqui, opaco, e tem um preto bem escuro. Essa paletinha foi a primeira que eu comprei há muito tempo atrás, quando lançou nos Estados Unidos, porque eu sou uma pessoa que gosto muito, não sei, eu sou muito de época, e na época eu tava mais nas sombras em tons frios, mas acho que na realidade eu acabo usando mesmo mais tom frio mesmo. E essa é uma paletinha que eu gosto muito dela. A primeira vez que você olha, você acha que tem muito tom claro, mas na verdade não, porque essas sombras são bem diferentes. Ela tem algumas sombras bem famosas que eu vou falar pra vocês, como a Blackberry, que é essa última sombra aqui, que é uma sombra roxa opaca, que é uma das sombras preferidas da Bru Tavares, é a Blackberry. Outra sombra bem famosa é essa última, que é a Black Tie, que é uma sombra preta com bastante brilho. É um brilho um pouco prata, mas um prata mais escuro. Então tem tons de roxo. Essa cor aqui é maravilhosa. Ela é um tom de roxo puxado pro cinza e fica lindo. E ela tem esse misto de sombras com brilho e sombras opacas. Tem sombras pra iluminar, pra fazer o côncavo. Essa daqui é uma sombra bem legal pra fazer a transição, porque você acha que ela é clarinha, mas na hora que você aplica na pálpebra ela tem um tonzinho. E eu gosto muito dessa paleta. Essa sombra aqui é muito maravilhosa, essa clarinha, porque ela é perfeita pra iluminar quando você quer aquele iluminado pá, super marcante, e eu gosto muito dela. Essa paleta custa R$299. A princípio parece ser muito cara, porque você pensa, caraca, eu vou gastar R$300 de uma vez. Dividindo por 15 sombras, sai uma média de R$19 por sombra. Então, essa paleta é vendida a R$299, o que eu acho que vale super a pena. Então sai R$19 por sombra e ainda já vem na paletinha. Essa outra que eu vou falar pra vocês é o Warm Neutral, que são com cores quentes, que eu acho, na minha opinião, que são tons mais usáveis por ter bastante tom de marrom, bastante tom terroso e bastante tom dourado. Eu acho que a gente acaba usando mais esses tons, apesar de que eu comprei essa fria porque eu tava na vibe fria. Mas falando assim mais a modo, pelo que eu vejo as meninas usando, eu acho que a dourada é muito mais fácil. Então ela tem tons bem clarinhos aqui, que puxam bem pro amarelinho, pro laranjinha, mas aquele laranjinha mais queimado. Ela tem tons de dourado, ela tem esse super dourado, que eu acho que é o Gold Mine, não, é o Lemon Tart,
que é um dourado super, super forte. Ela tem outros tons de dourados também e marrons. Ela também tem esses tons rosés, mas puxando um pouquinho mais pro vermelho para deixar um pouco mais quente. Ela tem duas sombras, essa daqui, na verdade, eu acho que ela é um chocolate e essa aqui é um pouquinho mais alaranjada. E esse tom de alaranjado marrom, ele fica maravilhoso no côncavo, é uma das cores mais bonitas para usar no côncavo. Então tem uns tons de ouro velho, assim, digamos assim. E como eu falei pra vocês, é uma paletinha que eu acho que é mais fácil de usar, por ter bastante dourado. Ela também mistura sombras opacas com sombras cintilantes e eu tenho usado bastante ela ultimamente porque ela, não sei, ela fica bonita, sabe? E essa paleta vai ficar maravilhosa em negras, principalmente. Eu acho que tons quentes ficam lindas em peles negras, então é uma ótima escolha. Então você tem duas opções de paletas, a R$299, a neutra e a quente e a fria. Aí você vai me perguntar, Pri, qual que eu compro? Eu vou falar, não sei, vai depender muito mais se você usa sombras em tom prata e preto ou se você usa sombras em tom dourado e marrom. Pensa assim, se você usa mais dourado ou prata na maquiagem, aí você se joga na paleta. Vai muito mais do seu gosto do que você usa mais porque as sombras são lindas. Agora eu vou falar das paletinhas de 9 cores. Eu vou começar falando dessa paletinha que é a Purple x 9, que são tons de roxo, como vocês podem ver. Então ela tem desde tons de roxos frios quanto roxo quente. Então tem esse roxo bem frio, quase azulado, e tem esse roxo que é um berinjela, já é quase um vinho. Essa sombra, inclusive, é maravilhosa. Essa é uma paleta que não é tão neutra assim, apesar de eu achar que o roxo é neutro, ela é um pouquinho mais ousada. Então se você gosta de olho roxo, essa paleta é perfeita pra você. E se você tem um pouquinho de medo, talvez você se sinta meio insegura com essa paleta. Mas é uma das paletas mais bonitas que eu acho da MAC. Principalmente por essa sombra aqui, que é um vinho, um roxo maravilhoso. E vocês sabem que eu gosto muito de roxo nos olhos, então eu gostei muito dessa paletinha. Essa paletinha custa R$149, que dá uma média de R$16 por sombra. Ela sai um pouquinho mais barato por sombra porque as sombras são menores. Eu mostrei pra vocês, as sombras são um pouquinho menores, então por isso que sai um pouquinho mais barato. Esse aqui é a minha paletinha preferida de todas, que é a Navy x 9. Ela tem tons de... Ela tem um tom azul, mas ela tem tons de prata, aquela cor meio rato, cinza e preto. E ela tem uma cor que eu amo, que é a Club, que é uma sombra marrom com brilhos verdes, que é maravilhosa. E eu fiz um tutorial usando essa paletinha, eu vou deixar linkado pra vocês. A minha ideia é fazer um tutorial usando cada paleta, então eu já fiz um tutorial usando essa paletinha, porque é a paleta que eu mais tenho usado. Como eu disse pra vocês, eu sou muito de vibe, assim, e eu não sei, essa paleta me conquistou. Eu acho que pra quem é morena, ela combina super bem esses tons frios com um toquinho de azul, e ela tem esse tom de cinza e esse tom de cinza meio cor de rato, que eu amo demais. E eu gosto muito dessa paletinha. Agora, se você prefere uma paletinha com tons mais quentes, eles também têm a versão em tons quentes, que é a Amber x 9. Ela tem beijinhos, dourado e tom de marrom mais chocolate, como fala? Um marrom mais chocolate assim. Essa sombra dourada é maravilhosa, eu adoro essa iluminadora aqui. E essa aqui é um tom de bronze, mais ou menos. Então se você já é daquelas que preferem um tom de dourado e cores quentes, essa paletinha é mais ideal pra você do que a anterior que eu mostrei. Mas ela é maravilhosa também, eu gosto muito dessa paletinha. E a última paleta deles é a Burgundy x 9, que é uma cor assim que eu amo, que é o Burgundy. Que, olha, eu até usei bastante essa primeira sombra aqui nesses últimos dias. Ela tem tons de marrom, um marrom bem chocolate mesmo. Tem esse tom que é um tom de ouro velho, um tom bronze. Ela tem tons de vinho, que é o tal do Burgundy. Então ele traz aqueles tons marrons com fundo avermelhado, aquele dourado com fundo avermelhado também. Vocês podem ver que essa outra paletinha ela é bem dourada e essa daqui ela é bem marrom mesmo, bem vinho. Então ela fica linda em qualquer tom de pele. E é uma das paletas mais bonitas também, porque esse tom de sombra, ele é muito fácil de usar. E é bem bonitinha também. Me contem nos comentários qual a paleta que vocês mais gostaram pra eu fazer o próximo tutorial usando ela. Lembrando que eu já fiz com uma paletinha, eu vou deixar linkado pra vocês. E a paleta que vocês mais gostaram eu vou fazendo o tutorial com calma pra vocês. Eu gostei muito desse lançamento da MAC, que eu achei que valia a pena mostrar em vídeo pra vocês. E eu espero
espero que vocês tenham gostado dessa super novidade. Se vocês quiserem mais resenhas em vídeo de produto, conta pra mim aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em fazer pra vocês. E é isso, muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita e também de divulgar para suas amigas. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!